In Conference com Paula Pinho e Pedro Camanho, Repower EU e Green Deal, novos desafios e oportunidades. Muito boa tarde. É com muito gosto que apresento a doutora Paula Pinho, diretora na Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia desde abril de 2021. A doutora Paula Pinho é responsável pelas áreas da transição justa, consumidores, eficiência energética, inovação e segurança energética. A doutora Paula Pinho é jurista de formação e tem conhecimento muito vasto das políticas da União Europeia, em particular, naturalmente, as suas políticas energéticas. Gostaria então de convidar a doutora Paula Pinho para fazer a sua apresentação e muito obrigado pela sua presença nesta conferência. Vou passar para aqui. Ora, então, muito boa tarde. E é um gosto duplo estar aqui, porque estou em Portugal, porque estou ainda por cima no Norte, eu sou do Porto, e não é todos os dias que tenho a possibilidade de falar do meu trabalho com um público nacional e na minha língua. Se por acaso houver algumas hesitações de parte do vocabulário, não achem estranho, mas porque já são 25 anos passados fora de Portugal e nem sempre é óbvio utilizar a terminologia técnica em português. Então pediram para falar do Repower EU e do Green Deal. O Green Deal, o European Green Deal, ou seja, o Pacto Ecológico Europeu. Eu gostava de fazer uma pequena retrospectiva. Estamos em 2023 e desde 2019 podemos dizer que já vamos na terceira crise. Eu não sou propriamente uma pessoa pessimista, mas o facto é que já vamos na terceira crise de tipo diferente. Na altura, em 2019, quando a Presidente da Comissão Europeia, a Sra. Von der Leyen, apresentou a visão para a descarbonização da Europa e do sistema de energia europeu, falava do primeiro continente com uma neutralidade climática em 2050 e apresentou uma série de trajetórias para lá chegar. Para termos neutralidade climática até 2050, era necessário, nomeadamente, que em 2030 reduzíssemos em 55% as emissões de gases de efeito de estufa, era necessário termos uma cota de renováveis, de energias renováveis no mix energético de 40%, é necessário aumentarmos a eficiência energética no sistema em 9% e era necessário fazer face àquilo que é o trilema. Já não é um dilema, mas um trilema. Ou seja, como é que nós conseguimos descarbonizar o sistema energético na União Europeia, ao mesmo tempo assegurar a segurança de aprovisionamento e, ao mesmo tempo, fazer com que esta transição seja uma transição justa e acessível para todos, que não tenha custos que não são comportáveis para os cidadãos individuais. E, pouco depois, surge uma nova crise. Este Pacto Ecológico Europeu surgiu da crise climática que se tem vindo a estender e que queremos evitar. Surge então, fim de 2019, início de 2020, a pandemia e o Covid, que traz uma crise de saúde pública. E aí dá-se a primeira morte anunciada do Pacto Ecológico Europeu, em que as vozes se erguem e dizem: esqueçam esta visão, porque com esta crise económica que se está a avançar e a surgir por toda a Europa e por todo o mundo, não vai ser possível alcançarmos estes objetivos de tal forma ambiciosos de descarbonização do sistema elétrico. Portanto, anunciou-se a morte do Pacto Ecológico Europeu uma primeira vez com a pandemia, com o Covid. Curiosamente, o que aconteceu foi que isto levou a que nós conseguíssemos recorrer a empréstimos no mercado sem precedentes. E, de repente, associado à visão estratégica da descarbonização do continente, vieram associados os meios financeiros sem precedentes alguns. Estamos a falar, na altura, de 724 mil milhões de euros que iriam ser veiculados para
a recuperação económica de que fazia parte a transição energética e a transição digital. Porque compreendemos que isto era uma crise que tinha que ser aproveitada para dar realmente um salto no sentido de uma transição e que nos tornaria inclusivamente mais independentes do ponto de vista energético. E destes 724 mil milhões, há que lembrar e pôr no contexto, Portugal está a beneficiar 14 mil milhões de euros. São somas sem precedentes a beneficiar todos os Estados-membros da União Europeia e que deram origem aos famosos planos de recuperação e resiliência, em que cada país da União Europeia prepara o seu plano e aponta quais são as áreas em que vai haver necessidade de investimentos para esta dupla transição, a transição energética e a transição digital. Estávamos nós, finalmente, a tentar implementar estes meios financeiros, quando, em setembro de 2021, regressados de férias de verão, começamos a ver os preços de energia a subir sem grande explicação aparente possível. E a subir para níveis que não tínhamos visto antes, quer a nível do gás, quer a nível da eletricidade. E começamos a tentar procurar quais são as razões, e é verdade, havia uma recuperação, nomeadamente da China, em termos económicos, que levava a uma maior procura, e a maior procura fazia sentir-se também nos preços de energia, mas começamos a ver que havia mais do que isso. E um dos indicadores que, na Direção-Geral Energia, onde eu trabalho, nós olhamos, foi os níveis de armazenamento de gás. E, não sei se sabem, mas o armazenamento de gás é feito a nível privado e algumas das caves de armazenamento eram detidas, já não agora, peço desculpa, pela Gazprom, uma empresa, a maior empresa energética russa. E o que era curioso é que nós vimos que os níveis de preenchimento das cavernas de gás estavam abaixo dos níveis históricos. E se olhássemos em maior pormenor, víamos que aquelas que são detidas pela Gazprom, na União Europeia, essas é que estavam a contribuir para esses níveis excepcionalmente baixos. Ou seja, havia algo que já se estava a preparar e que se podia ver a esse nível. Porquê é que é importante o armazenamento de gás? Porque é a apólice de seguro para fazer face ao inverno. É aquilo que temos na manga para fazer face à necessidade de energia durante o inverno, quando as temperaturas descem. Portanto, a Rússia estava já a fazer um uso estratégico do seu armazenamento de gás na União Europeia e a não encher os níveis como seria de esperar e como acontecia normalmente. Isso foi um primeiro sinal de alerta para ver há aqui algo que se está a passar. E não demorou muito, fomos então depois, em fevereiro de 2022, que se deu a invasão da Ucrânia pela Rússia e realmente uma terceira crise, a crise geopolítica e a crise energética, porque isto levou a que os preços de energia vissem níveis nunca antes vistos, com repercussões a todos os níveis, em todos os setores da sociedade, em todos os grupos, desde o consumidor individual à indústria consumidora de energia. E então, aqui com isto se deu a segunda morte proclamada do Pacto Ecológico Europeu. Não foi até agora, agora é desta. É desta que esqueçam lá essas visões de descarbonização, porque agora nós não temos gás e o maior fornecedor da União Europeia, que é a Rússia, e para pôr as coisas em perspectiva, a Rússia fornecia cerca de 41% das importações de gás da União Europeia até 2022. Portanto, se este fornecedor está a cortar o gás, como é que nós vamos sobreviver? Não é com as renováveis, alguns diziam, alguns céticos, porque o sol não brilha sempre e o vento não sopra sempre e nós não estamos preparados, portanto vamos ter que recorrer, nomeadamente, ao carvão. Portanto, mais uma vez, acabem lá com as ideias do Pacto Ecológico Europeu. Curiosamente, o que nós vimos foi, e vamos deixar aqui um bocadinho em suspense, o que é que aconteceu. Uma coisa é certa, tivemos que agir rapidamente e agimos através daquilo que foi chamada a estratégia do Repower EU. Em que é que consiste o Repower EU? Era em dizer como é que nós vamos pôr fim à nossa dependência de importação de combustíveis fósseis da Rússia, que sem dúvida era o nosso maior fornecedor, não só de gás, mas também de carvão e de petróleo.
E, portanto, colocou-se essa estratégia na mesa há exatamente um ano atrás, no dia 18 de maio de 2022, e essa estratégia identificava medidas estruturais, ou seja, aquelas metas que se tinham identificado para as renováveis, para a eficiência energética, de redução das emissões, tinha que ser aumentada a ambição. Portanto, em vez de 40% de renováveis, nós precisamos de 45% de renováveis até 2030. Em vez de ganharmos em eficiência 9%, temos que ganhar 13%. E isso são medidas estruturais de médio e longo prazo que estão, neste momento, a ser negociadas com o Parlamento Europeu, com os Estados-membros. E, ao mesmo tempo, um pacote de medidas de urgência com impacto imediato. Quais foram essas medidas de urgência? Tivemos que atuar ao nível da procura, ao nível da oferta e ao nível do mercado. Em termos da procura, rapidamente pusemos na mesa o regulamento a redução do consumo de gás, em que, em tempo recorde, foi uma proposta que foi feita em julho, dia 20 de julho do ano passado, dia 26 de julho foi adotada pelos ministros de energia de toda a União Europeia e a 5 de agosto estava em vigor. Para quem diz que a burocracia europeia demora tempo, isto foram recordes incríveis em termos de adoção de legislação, que, por ser uma medida extraordinária, nem sequer envolveu o Parlamento Europeu. Em que é que consistia esta redução do consumo de gás? Era o sinal a todos os atores da sociedade: temos que reduzir o nosso consumo de gás se vamos querer sobreviver este inverno sem o nosso fornecedor principal. Portanto, colocou-se uma meta voluntária de 15% de redução de gás. Ao mesmo tempo, foi preciso agir a nível da eletricidade. E também aí apontar para uma meta de redução do consumo de eletricidade, uma redução de 10% em geral e 5% nas horas de ponta. E agiu-se também, como eu disse, na oferta. Na oferta, isto significa que, se não podemos contar com o nosso fornecedor principal, temos que procurar fornecedores alternativos. Quem foram esses fornecedores alternativos que surgiram efetivamente? Os Estados Unidos tornaram-se o maior fornecedor de GNL da União Europeia no ano passado. A Noruega, que já era o segundo fornecedor principal da União Europeia, aumentou as suas exportações de gás para a União Europeia. O Catar, a Argélia e, inclusivamente, o Azerbaijão. Portanto, procuramos, da parte da oferta, procurar outros fornecedores. Houve também o estabelecimento de algo que foi inédito e inovador, que foi uma plataforma de compra conjunta de gás. Isto era uma ideia que já circulava há anos e que ninguém acreditava, porque estamos a falar de um mercado liberalizado e, portanto, ninguém acreditava que se pudesse agregar a compra a nível europeu. A verdade é que essa plataforma está em operação neste momento, houve a primeira procura no mercado e foram agregados volumes de entre toda a União Europeia, que é para permitir que não só os Estados-membros com maior capacidade de compra de gás e também com maior capacidade fiscal possam ter recurso ao gás mais escasso, mas que possamos fazer valer a dimensão do mercado único europeu. E teve sucesso na medida em que houve essa agregação de procura e estão neste momento a dar início às negociações para contratos efetivos. E, ao mesmo tempo, trabalhou-se na infraestrutura. Em tempo recorde, houve interligações que foram feitas, houve novos terminais de importação de GNL, nomeadamente na Alemanha, na Holanda, que foram construídos, na Grécia, e que permitem a importação de GNL, e uma vez que não podemos contar com o gás que vinha por gasoduto da Rússia. Terceira frente, medidas de emergência no mercado. Isto porque todos estavam a sentir as consequências desta guerra, com os preços elevados nas faturas de cada um, e, portanto, identificamos e pusemos na mesa e foram adotadas medidas que consistiam, nomeadamente, em dizer aos produtores de eletricidade, os chamados produtores de eletricidade inframarginais, aqueles que não produzem o gás, mas produzem a nível do preço inframarginal, portanto, as renováveis, mas também o carvão, o nuclear, quem os tem, que para tudo o que é rendimentos acima de 180 euros por megawatt-hora, tudo o que fosse além dessas remunerações teria que ser coletado pelo Estado e redistribuído pelos consumidores.
uma espécie, houve quem chamasse uma medida Robin Hood, que era para fazer com que houvesse uma distribuição destes rendimentos que foram muito superiores àquilo que a indústria poderia alguma vez ter expectado e que estava ligado ao facto do preço da eletricidade estar ligado ao preço do gás, daí os preços que nós não tínhamos visto antes. E houve também a contribuição solidariedade que visava que também os produtores de combustíveis fósseis pagassem uma espécie de contribuição solidária acima de um certo nível de rendimentos e que isso fosse redistribuído. Isso encontra-se ainda em vigor, todas essas medidas tinham uma duração de 1 ano e encontram-se ainda em vigor. E, por fim, a mais controversa das medidas, que foi o mecanismo de correção do mercado, em que demorou mais tempo a ser aceite, foi muito controverso, porque isto era sem precedentes. O que é que aqueles burocratas de Bruxelas, como muitas vezes chamada, estão a fazer no mercado, vão destruir o mercado. Em que é que consistia este mecanismo de correção? Era dizer, se os preços voltarem a atingir os níveis de agosto do ano passado, vai haver aqui um travão e uma suspensão do mercado para que não consigam ultrapassar 180 euros por megawatt-hora. Foi anunciado o fim do mercado se isto entrasse em vigor, se isto fosse adotado. A verdade é que, e agora vamos passar aos resultados, em que é que deram estas medidas de urgência? Isto resultou no seguinte: em termos de armazenamento, tinha havido um regulamento que previa o preenchimento das cavernas de armazenamento de gás, que apontava para uma meta de 80% de preenchimento em novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, nós tínhamos 91% de preenchimento das reservas. A redução de procura de gás, cuja meta voluntária era de 15%, nós atingimos 18%. Entre agosto do ano passado e março deste ano, a União Europeia, todos em conjunto, isto foi o resultado de um esforço conjunto, quer dos consumidores individuais, portanto de todos nós, como também da indústria, reduzimos em 18% o consumo de gás e houve uma redução da procura de eletricidade. Muitos dizem, mas tiveram muita sorte, foi o inverno que foi ameno, se não teríamos não teríamos conseguido ultrapassar este inverno. É verdade que as condições atmosféricas do inverno ajudaram, mas não teriam sido suficientes. E o que ninguém diz é que, se o inverno foi ameno, o verão foi tudo menos ameno, e nós em Portugal bem sabemos que não foi nada ameno. E que as secas e a falta dos recursos hídricos levaram a uma maior procura de gás e, portanto, isto contrabalançava os esforços que estavam a ser feitos para a redução de gás. Portanto, isto é uma preparação que tem que ser feita ao longo do ano e não podemos só olhar para o inverno. Em relação aos preços elevados, parece que afinal o mercado não desabou, está aí, está bem. Passamos para os preços neste momento do gás estão a 34 euros, quando tinham chegado a valores superiores a 200 euros na eletricidade, mais de 300 euros. Portanto, chegamos agora a preços de eletricidade e de gás anteriores à guerra e, sobretudo, passamos de uma cota de importação de gás russo que era, como eu tinha dito, de 41% para menos de 8% hoje. Então, isto quer dizer o quê? Podemos estar todos contentes, bater palmas, foi um sucesso. Ainda não. E estamos já concentrados no próximo inverno, porque, apesar de tudo, ainda recebemos algum gás russo. Portugal nunca foi dos importadores de gás da Rússia, mas há países na União Europeia que ainda o são, e embora tendo reduzido drasticamente, ainda há consumo de gás russo na União Europeia, e, portanto, estes esforços não podem parar e têm que tornar-se sustentáveis e estruturais. E acreditamos que, inclusivamente a nível do que se deu na indústria, em termos de redução do consumo de gás, em termos de redução do consumo de eletricidade, é muito interessante ver que muitas dessas medidas poderão não ser temporárias, mas ser estruturais, porque inclusivamente a indústria descobriu eficiências na manufatura e agora sabe que não vai voltar atrás e vai manter essas medidas. Além disso, a cota de energia renovável no cabaz elétrico passou de 37% para 40% no último ano. Ou seja, por uma questão de segurança de aprovisionamento, e quando se dizia que essa
preocupação de segurança de aprovisionamento imediato e a deitar por terra a visão do Pacto Ecológico Europeu. Pelo contrário, o que aconteceu foi uma aceleração que, com certeza, que o Sr. Putin não imaginava ao ameaçar e concretizar os cortes de fornecimento de gás à Europa. No fundo, o que está a acontecer é que este Pacto Ecológico Europeu, por estas razões que ninguém imaginava, está a ser acelerado de forma que nós, francamente, não poderíamos imaginar até há um ano e meio atrás. E de forma que acreditamos é irreversível, porque há uma série de mudanças a título estrutural que estão a acontecer e que não vão voltar atrás. Mas há aqui um elemento no meio disto tudo que eu vou acrescentar a este trilema. Portanto, o trilema, que era garantir que descarbonizamos, mas também asseguramos o imediato das necessidades em termos de energia, que é asseguramos que os preços se mantêm de forma abordável. Então, e a competitividade? E é algo que tiveram a discutir ao longo do dia hoje. Então, e a competitividade no meio disto tudo? E este é um aspecto que se vem juntar ao trilema, porque o que acontece é que nós não queremos que, ao nos tornarmos independentes de combustíveis fósseis e da importação de combustíveis fósseis, nos tornemos dependentes da importação das matérias críticas, das matérias-primas críticas necessárias para tudo o que é as turbinas, para as baterias, para os eletrolisadores, para as bombas de calor, onde somos hoje dependentes da importação de determinados países, nomeadamente a China. E, portanto, como é que vamos conseguir garantir que não passamos de uma dependência de importação de combustíveis fósseis para uma dependência de importação de matérias-primas críticas e de tecnologias? Hoje em dia a União Europeia ainda é líder em várias tecnologias de energia e é com orgulho que o dizemos. Temos aqui a Norte, foi o primeiro offshore, o Windfloat, que é a produção de energia eólica com uma tecnologia inovadora que está agora a ser exportada para todo o mundo. Em muitas áreas somos ainda inovadores, mas o que acontece é que quando chega à fase de comercialização, estamos a perder o terreno. E o que acontece também é que nós não estamos sozinhos nesta transição energética. E neste momento, todo o mundo está nessa trajetória, digamos assim. E é agora que vem então também a questão dos Estados Unidos, e dos Estados Unidos com o famoso Inflation Reduction Act, que está a investir a sério na descarbonização do sistema energético e com subsídios muito atrativos, inclusivamente para as empresas europeias que se sentem aliciadas em abandonar o mercado europeu e começar a produzir naquilo que parecem ser medidas mais favoráveis. Se o serão ou não serão, aí é questionável. Mas sentem-se aliciados por isso. Daí o aspecto da competitividade que se torna absolutamente fulcral. Isto porque, à partida, de facto, nós estamos na Europa numa posição desfavorável. A verdade é que, mesmo com preços já bem diferentes daqueles que vimos no ano passado, os preços de energia continuam a ser superiores aos preços de energia, por exemplo, nos Estados Unidos. Portanto, para uma indústria que consuma muita energia, obviamente isso é logo um fator de desvantagem cá. Além disso, estão a ser assinados uma série de incentivos como subsídios. Daí que, no meio de todas estas medidas estruturais, medidas de emergência, surgiu a necessidade de também atuarmos a nível das indústrias das tecnologias e adotamos, em março deste ano, a proposta do regulamento Indústria de Impacto Zero. E em que consiste este regulamento? Identifica uma série de tecnologias na área de energia, chamado impacto zero, que são as tais turbinas eólicas, os eletrolisadores, a energia solar e fotovoltaica e toda a cadeia de valor necessária para estas tecnologias, e diz: nós precisamos de assegurar uma produção doméstica destas tecnologias e, idealmente, isto é uma meta que nós dizemos
é de aspiração, não é uma meta obrigatória, mas idealmente deveríamos conseguir manufaturar nós, na União Europeia, 40% das necessidades destas tecnologias. Porque, de outro modo, o que vai acontecer é que nos vamos tornar dependentes das importações das tecnologias ditas limpas e onde os nossos concorrentes estão a ganhar mercado. E, portanto, este regulamento visa precisamente facilitar também, nomeadamente em termos de contratação pública, facilitar a contratação de tecnologias limpas, manufaturadas na União Europeia. E daí, e como é isso a concluir, o apelo à indústria e a todos os que aqui estão hoje, que representam a indústria e que representam a indústria também de tecnologias limpas. Estas crises têm uma coisa em comum. Não as devemos perder, não devemos perder a oportunidade de todas estas crises. A verdade é que trouxeram meios sem precedentes em termos financeiros, trouxeram incentivos sem precedentes, trouxeram, de facto, uma concorrência que também é uma concorrência salutar, e agora o que é preciso é fazer uso das vantagens que nós temos na União Europeia, que é um mercado que é mais do que um mercado nacional, são 27 mercados, que no seu conjunto também são mais do que 27 mercados, mas é o impacto de um mercado gigante em que é preciso identificar as sinergias, identificar os mercados, identificar as medidas e as possibilidades de cooperação mesmo entre indústrias europeias, dentro das cadeias de valor, identificar quais são as companhias a que me posso alinhar, apostar, e foi aqui dito no painel anterior, na formação. Por exemplo, não faz sentido que hoje em dia tenhamos metas para a instalação de bombas de calor com metas extremamente ambiciosas, que haja os meios para o fazer, mas depois não haja, por exemplo, os instaladores, porque não há formação. Então, em todos os níveis, é preciso cooperação também por parte da indústria, entre a indústria. Porque a transição energética não se pode fazer e não se fará sem a contribuição de cada um, nós, como consumidores individuais de energia, com as nossas opções e, sem dúvida, sem a indústria, que jogará um papel absolutamente fundamental para que isto se possa concretizar. Temos aqui uma oportunidade única. Como dizia Jean Monnet, a Europa far-se-á através de crises e temos que realmente aproveitar estas crises, e não é por falta delas que não vamos aumentar a coesão da Europa, a potencialidade e os benefícios que trazem este mercado que temos. Obrigada e estou disponível para respostas. Muito obrigado. Bom, eu tenho uma série de questões, mas é de facto com muito agrado que verifico a resiliência do Pacto Ecológico Europeu face a todas as crises que enfrentou. Penso que é caso para dizer que as notícias da morte do Pacto Ecológico Europeu foram claramente exageradas e, portanto, estamos em condições de implementar as medidas e de enfrentar todas estas crises. Portanto, a primeira questão que eu gostaria de colocar, que naturalmente foi colocada por um membro da assistência, tem a ver com o ritmo de transição energética imposto numa ótica top-down e sem monitorização tecnológica. Até que ponto acha que este ritmo de transição energética nesta ótica pode levar a uma desindustrialização da Europa? Foi exatamente o último ponto da minha intervenção, não é? Corremos esse risco da desindustrialização da Europa. E acho que temos que admiti-lo com enorme franqueza, porque só se admitirmos esse risco é que podemos agir e evitar que isso se dê. Como disse, nós temos enormes potenciais, temos enorme inovação e temos o INEGI, que é um centro também que promove precisamente a inovação das tecnologias. Temos tecnologias de ponta, temos excelentes investigadores, temos excelentes startups, temos excelente indústria que está a inovar, que tem potencial. E, portanto, temos que ver como é que otimizamos
esse potencial dentro de um mercado que não é só um mercado nacional, que é um mercado que não é só um mercado europeu. Quando eu disse que a transição energética se está a fazer não só na União Europeia, significa que a procura neste momento é a nível global. O mercado de tecnologias limpas vai triplicar daqui até 2030. É enorme o que se está a passar. Portanto, vale a pena apostar nestas áreas e vale a pena identificar quem são os parceiros a quem me posso associar e para voltar a trazer e manter a indústria na União Europeia, havendo uma série de desafios, sem dúvida, pela frente, mas também enormes oportunidades. Muito obrigado. Uma outra questão é se acredita que a transição energética pode ser rentável ou tratam-se de medidas e de metas que são de tal forma urgentes que transcendem esta esfera financeira. Nós vimos, a curto prazo, nós vimos o choque que foi o ficarmos sem o nosso fornecedor principal de gás e que levou a custos como nós nunca tínhamos visto em termos das faturas de energia. Mas isto foi um impacto imediato. Agora, em termos estruturais, o que nós estamos a ver é que precisamente devido à dimensão do mercado que se está a criar, o potencial e a probabilidade que os custos deixam é enorme. E mesmo quando se começam a criar, inclusivamente, campeões, chamados campeões transatlânticos. E começamos a ver agora cooperações, aquisições, nomeadamente, de companhias europeias com companhias americanas. A verdade é que o mercado é de tal forma grande que uma das grandes vantagens será também a diminuição dos custos. Hoje em dia, muita gente se coloca a questão como é que eu vou passar do aquecimento a gás para uma bomba a calor, quando a bomba a calor é ainda muito cara. Mas acreditamos que realmente com não só as metas, mas também com o quadro regulamentar que visa facilitar e visa criar e dar um sinal aos investidores, dar um sinal aos produtores da massa de procura, que os preços vão descer. E não temos dúvida que hoje em dia o preço da energia renovável é já inferior ao preço, sem dúvida, do gás, sem dúvida do nuclear e, portanto, cada vez se torna mais competitivo. Muito bem. Eu tenho aqui, muito obrigado, eu tenho duas questões relacionadas com a energia nuclear. A primeira, de facto, refere que a França está a promover o nuclear como parte de energia verde e que papel é que acha que o nuclear irá ter no futuro da independência energética da União Europeia? Em termos do papel das diferentes fontes de energia, o Tratado Europeu dá liberdade aos Estados-membros de decidirem qual é o seu mix energético. Portanto, neste caso, no caso da França, a França é livre de decidir que quer ter uma X% de cota de energia nuclear no seu mix energético. O que é importante é também, e é isso que estamos a fazer neste momento, em termos inclusivamente de preparação para a transição e em termos de preparação para assegurar o aprovisionamento, nós temos que saber com que contar em termos de União Europeia e saber se realmente a França conta com o nuclear, o que é que isso implica em termos de necessidades do escasso gás que existe, para onde é que ele vai. Portanto, tem que haver um planeamento também a nível da União Europeia, que, embora haja a liberdade a nível de cada Estado de escolher o seu mix e o seu cabaz energético, é importante tê-lo em conta a nível europeu para sabermos quem é que vai precisar do quê e onde é que há um maior potencial nomeadamente, produção das renováveis. Muito obrigado. E eu, por acaso, tenho uma questão na sequência desta relacionada com o nuclear, porque nós temos falado no nuclear sempre na perspectiva de fissão nuclear, mas é uma tecnologia com um potencial disruptivo enorme, que é a fusão nuclear, nomeadamente a infraestrutura que está a ser construída no ITER em França. E gostaria de saber qual é a sua opinião relativamente a dois aspectos. O primeiro tem a ver com os atrasos sucessivos no desenvolvimento da tecnologia e, por outro lado, de que forma é que a guerra na Ucrânia, nomeadamente o conflito com a Rússia, poderá condicionar a implementação desta tecnologia, na medida em que o conhecimento científico de base foi desenvolvido na Rússia, portanto, e a Rússia era um parceiro importante no ITER. Portanto,
qual é a Sim. sua opinião relativamente a esta tecnologia da fusão nuclear? Sim. Esse é um projeto de longo prazo, como disse, e é um projeto extremamente ambicioso, em que participam não só os países da União Europeia, mas, como disse, também países não europeus. Temos a Rússia como país europeu, mas não da União Europeia, mas temos também o Japão, temos os Estados Unidos. Portanto, isso é um projeto que vai continuar. Evidentemente que os conhecimentos da Rússia eram importantes, mas há outros países com conhecimentos de energia nuclear e investigadores que estão envolvidos nesta equipa. Será e permanece um projeto a longo prazo, mas de que nós não desistimos, porque acreditamos que ainda é um projeto com potencial para o sistema de energia, inclusivamente a nível da Europa. Muito obrigado. Há uma questão também relacionada com riscos que poderão ser enfrentados numa aposta apenas numa única solução. Portanto, a questão é se entende que a forte aposta na eletrificação não poderá acarretar um risco semelhante pelo facto de estarmos a apostar apenas numa determinada tecnologia. É verdade que a eletrificação traz grandes desafios, também eu ouvi que já foi aqui mencionado, por exemplo, em termos da rede. E muito terá que se fazer para poder otimizar essa eletrificação. Vai haver necessidade de investimentos na rede, vai haver necessidade de uma maior digitalização da rede, portanto, muito ainda há por fazer, sem dúvida. Quando falamos, por exemplo, na mobilidade elétrica, isso vai trazer uma sobrecarga para a rede, portanto, tudo isso tem que ser planificado. Portanto, não se pode fazer sem olhar para o todo como um ecossistema. Portanto, vai haver necessidade de investimentos na rede, nova rede, otimização da rede, nomeadamente através da digitalização e de outros meios. De qualquer forma, há vários setores na economia que nós sabemos que não poderão passar pela eletrificação. E estamos a falar, por exemplo, da descarbonização da indústria, da descarbonização de certos setores como o cimento, a metalurgia, em que vamos precisar de outros tipos. E falamos aqui, por exemplo, do papel do hidrogênio. No transporte também, acreditamos que não passa só pela eletrificação. Portanto, não é em toda a economia, é a nível da eletricidade, sim, mas haverá sempre outros vetores que vão ser necessários num mix energético ideal. Muito obrigado. Nós temos falado bastante sobre a Rússia. Para diversificar um bocadinho a geografia, tenho aqui uma questão sobre a China. E a questão é de que forma é que a Europa poderá competir com a China na produção, e também em particular em Portugal, de componentes para a cadeia de valor das energias renováveis, porque a percepção é que estamos muito atrasados neste processo. Exato. Perdemos o comboio em alguns elementos da cadeia de valor, nomeadamente na produção dos painéis fotovoltaicos. Temos ainda competitividade, por exemplo, no que toca a turbinas eólicas, temos ainda competitividade. E esta proposta de regulamento que está agora a ser negociada no Conselho, no Parlamento Europeu, em relação à indústria impacto zero, é precisamente a tentativa de repatriar alguma da indústria que perdemos, dando alguns benefícios à indústria cuja manufatura se dá na União Europeia em tecnologias onde já teríamos perdido essa competitividade. Muito obrigado. Tenho também aqui uma questão relativa à estratégia para a uniformização e transparência e troca de informação das emissões de gases com efeitos de estufa ao longo das diferentes cadeias de valor. Se existe alguma estratégia para promover esta uniformização e esta transparência? Penso que estará a falar do ETS, que eu nunca sei dizer em português. Não sei quem colocou Não sei quem colocou a questão, mas aqui não tenho mais informação adicional. Portanto, a questão é se existe alguma estratégia para a uniformização, transparência e troca de informação para das emissões de gases de efeito de estufa ao longo das diferentes cadeias de valor. Pronto. Sim, há vários. Uma das
leis nesse sentido é, por exemplo, e desculpem porque aqui é o chamado Carbon Border Adjustment Mechanism, não me perguntem como é que se diz em português, mas visa precisamente que a importação de determinadas matérias-primas que trazem uma pegada de carbono muito elevada, paguem o princípio do poluidor-pagador, paguem aquilo que poluíram para que precisamente não haja um desnível em termos de competitividade entre as indústrias europeias que estarão submetidas a medidas mais restritivas do ponto de vista de emissões relativamente a indústrias estrangeiras que não estarão submetidas a essas restrições. Isso é um dos exemplos em que sim, em que precisamente há essa transparência e monitorização, e é um regulamento recente que visa precisamente fazer com que as emissões sejam de alguma forma tributadas para que se garanta uma maior igualdade e uma concorrência mais leal. Muito obrigado. Aqui uma questão relativa com a discussão que tem sido focada nas energias renováveis, mas entende-se que não se falou suficientemente ainda de eficiência energética. E a questão é se não devíamos também apostar fortemente em questões relacionadas com eficiência energética. É muito curioso porque é um fenómeno. Nunca se entende muito bem porque é que não se fala tanto da eficiência energética, quando normalmente deveria ser o no regrets. E tem a ver, se calhar, com as nossas percepções. É muito mais fácil falar de umas turbinas e dos painéis fotovoltaicos, porque é algo que se visualiza, do que falar da eficiência energética, que é algo mais abstrato. É sem dúvida, e verificou-se neste último ano, o potencial da eficiência energética. Daí que, como eu disse, aumentamos o nível de ambição e essa diretiva as negociações foram concluídas, agora têm que ser abençoadas pelos ministros de Energia e pelo Parlamento Europeu em julho, mas foi concluída a negociação da diretiva Eficiência Energética e a proposta inicial da Comissão, que era de uma meta de 9%, agora assentamos em 11,7%. Portanto, foi reconhecido o potencial. O que foi muito curioso foi, agora, quando falamos, por exemplo, com a indústria, que contribuiu, como eu disse, em 50% para a redução do consumo de gás desde agosto do ano passado, foi muito interessante tentar falar com a indústria e perceber de onde é que veio essa redução. E é verdade que houve indústria, inclusivamente, que teve que fechar. Isso é uma redução que nós não queremos, porque não é redução, é destruição da indústria. Mas também é muito interessante ver que houve indústria que descobriu o potencial da eficiência energética nos processos de manufatura. E que dizem, até agora nós não tínhamos tido nenhuma motivação para explorar a eficiência energética, porque o gás era barato, portanto nem nos colocávamos a questão, e isso surge muito, por exemplo, em nível de indústria alemã, indústria de massa, e que não se colocava sequer a questão. Portanto, a eficiência energética tem um potencial enorme em termos de realmente ser o melhor. A melhor fonte de energia é aquela que não se consome, ou aquela que se consome de forma mais eficiente. Portanto, tem um enorme potencial. Curiosamente, Portugal, nas negociações da Diretiva de Eficiência Energética, teve algumas reticências com o aumento, da meta, por considerações do custo. Que custo é que têm essas eficiências energéticas? Mas a verdade é que também esta crise que vivemos veio tornar a eficiência energética muito mais atrativa, inclusivamente do ponto de vista económico, face aos preços que nós vimos. Muito obrigado. Aqui uma questão também muito interessante, porque nós temos falado também bastante nos aspectos relativos ao armazenamento, nomeadamente nas baterias, e que utilizam naturalmente materiais que são minerados em países, em alguns casos, bastante instáveis e em condições também, do seu ponto de vista social, bastante difíceis. E a questão é o que está a ser feito a nível europeu para diminuir a dependência ao nível de importação das matérias-primas necessárias ao processo da transição energética. Eu lembro-me ainda no tempo da administração Obama que houve um grande programa nos Estados Unidos no sentido de tentar desenvolver conhecimento científico
para sintetizar novos materiais com base em simulação computacional, com base em inteligência artificial, para reduzir a dependência precisamente destas matérias-primas. Portanto, qual é a estratégia da União Europeia neste sentido? Eu não mencionei, juntamente com este Net Zero Industry Act, que foi o tal proposta de regulamento que visa repatriar alguma manufatura de tecnologias limpas, foi adotado também uma proposta de regulamento relativo precisamente às matérias-primas críticas e visando criar condições favoráveis, dentro do possível, porque aí a geografia não se refaz, mas dentro do que são as possibilidades de extração a nível da União Europeia, que se possa fazê-lo também de forma mais conjunta, e que realmente os países que não têm essas possibilidades possam beneficiar de outros países na União Europeia que o façam. A extração, que, como digo, é limitada pela geografia, mas também depois o processamento. E é a primeira vez que estamos a regulamentar as matérias-primas críticas. E naquilo que não é possível, porque não há na União Europeia, é realmente identificar quem são os parceiros com quem podemos travar alianças, e há alianças que se estão a dar em termos de matérias críticas, matérias-primas críticas, para precisamente podermos diversificar das importações da China. E agora, em Portugal, sei que a grande discussão em relação ao lítio, que aparece como, no fundo, um recurso que, do ponto de vista de diversificação, é extremamente importante, mas que traz também os desafios, como nós sabemos, e gostaríamos mais, se calhar, que não fosse no nosso país, que fosse logo aqui ao lado, mas a verdade é que traz também as oportunidades e traz a oportunidade de diversificação neste caso, de uma matéria-prima que é crítica verdadeiramente para as tecnologias que vamos necessitar. Muito obrigado. Eu tenho aqui também uma questão relativa ao passaporte digital do produto, e a questão é qual é a estimativa temporal e qual o processo para a implementação do passaporte digital do produto em Portugal e qual é o nosso ponto de partida. O passaporte digital está previsto numa proposta diretiva que é a performance dos edifícios, que está ainda em negociação. Portanto, ainda não sabemos onde é que vamos aterrar. Essa diretiva está ainda em negociação e uma das propostas é precisamente ter um passaporte digital que permita ser o passaporte do edifício. Quais são as características do edifício em termos de consumo de energia? Depois temos as várias categorias, A, B, C, D, consoante seja mais eficiente do ponto de vista de consumo energético ou menos. Vai ser um instrumento importante para reconhecermos, para a identificação de um edifício do ponto de vista de consumo energético. E que sabemos que em Portugal é ainda um enorme desafio, porque temos muitos edifícios, mas muito poucos que estão devidamente isolados. Portanto, ainda é uma questão muito importante. E, portanto, ter também os mecanismos que nos vão permitir identificar, a nível, inclusivamente municipal, quais são os edifícios que careceriam de um isolamento e de investimentos no isolamento, é um instrumento importante. Já agora, no Pacto de Recuperação e Resiliência de Portugal, há um enorme volume dos fundos que está previsto precisamente para a renovação dos edifícios e para ser investido no isolamento das casas, e acho que todos reconhecemos que é algo em que o potencial ainda é enorme a nível de Portugal. Muito obrigado. Eu tenho aqui duas questões que estão de certa forma relacionadas. A primeira questão é o que está a ser feito para que se crie a infraestrutura necessária para o transporte de energia, na forma de gás ou eletricidade na Europa, e uma questão relacionada é relativa ao papel do gasoduto de hidrogénio entre Portugal e a França. E que nós sabemos que isto já é a nova versão, é a versão 0.2 ou 2.0 do gasoduto. E que está na agenda política ao mais alto nível, com um roteiro para que se dê esse corredor de hidrogénio. Eu acho que Portugal está ao mesmo tempo a apostar na produção de hidrogénio para consumo doméstico, e é importante, porque se calhar ou sem ser se calhar, primordialmente
será importante essa produção de hidrogênio para consumo doméstico, para descarbonizar a indústria, nomeadamente. Depois, se houver potencial, há de facto a ideia desse corredor que levaria o hidrogênio até França, a ideia do corredor também de exportação através de Sines para a Holanda, e há discussões aí muito concretas de levar hidrogênio que seria produzido em Portugal até ao porto de Roterdão, que é um grande porto que tem indústria e que indústria com grandes ambições de descarbonização. São dois tipos de investimentos muito diferentes. Há uma visão política, parece haver uma vontade política, faz parte dos projetos de interesse comum a nível europeu. Portanto, vamos ver se concretiza, mas, entretanto, eu diria é bom apostar na produção do hidrogênio renovável, para a descarbonização doméstica. Muito obrigado. Tenho também aqui uma outra questão, que é relativa ao custo do carbono. Qual é o caminho concreto para o custo de carbono a definir pela Comissão? Quando e como começaremos a pagar emissões? Bem, o custo de carbono, nós vimos uma subida do custo de carbono exponencial no último ano e chegou a 100 euros por tonelada de carbono. O que, por um lado, é boa notícia, porque significa que realmente produzir com combustíveis fósseis começa a ter um preço que faz pensar duas vezes antes de se recorrer a esses combustíveis. Portanto, do ponto de vista de descarbonização, é importante. Por outro lado, é evidente que isso é um custo para a indústria, mas é um custo que depois vai reverter a favor de investimentos também na descarbonização. Portanto, é um custo que acaba por trazer benefícios, porque visa, e a remuneração desses custos visa depois ser aplicado em investimentos que permitem, ou que dizem respeito à transição energética. Mas é verdade que atingimos valores que agora sim fazem pensar antes de se recorrer a combustíveis fósseis, coisa que durante muito tempo não foi o caso, em que ainda compensava poluir, digamos. Muito obrigado. Tenho uma outra questão relacionada com a confiança do setor industrial, que devido à volatilidade do setor energético e à desconfiança criada no setor industrial, algumas empresas estão a utilizar nafta, e a questão é como recuperar a confiança do setor. Eu acho que o facto de estar a haver todo um grupo de medidas que passa pela legislação, que passa pelos meios financeiros, que passa pela vontade política, que passa pela vontade dos cidadãos também de mudar em termos de atitude comportamental. Tudo isto é um conjunto que permite, penso, ter ou aumentar a confiança no futuro do sistema energético. Mas também não estar só à espera da intervenção ou da ação dos outros, seja a nível governamental, local, mas também ver até que ponto é que nós todos, como atores, seja lá está como consumidor individual ou seja como indústria, também temos capacidade para mudar e para contribuir para a transição. Muito obrigado. Tenho também aqui uma questão relacionada com o PRR. Portanto, no caso específico do PRR, existem prazos de execução que começam a tornar-se incompatíveis, portanto, em 2025, tendo em conta o licenciamento e a regulamentação. E a questão é se haverá margem, de facto, para poder implementar tudo aquilo que estava previsto nestes projetos, tendo em conta os prazos e o tempo necessário para o licenciamento e para a regulamentação. São prazos ambiciosos, efetivamente, sobretudo quando estamos a falar dos montantes de que falei antes, né? E tem que ser, portanto, o projeto tem que ser identificado até 2026 portanto, haver o disbursement até 2026. Isto porque está ligado com o orçamento
o orçamento europeu que vai até 2027. Portanto, isto tinha que se dar dentro deste quadro financeiro. E, obviamente, que já começa a haver vozes a pedir, será possível prolongar? Não se está a falar disso, portanto, é mesmo importante que os projetos que foram identificados no PRR possam andar para a frente. Nós insistimos também e criamos agora o quadro regulamentar necessário para a aceleração dos licenciamentos, inclusivamente, porque sabemos que esse é um dos grandes obstáculos, muitas das vezes, para que os projetos possam andar para a frente. Portanto, há uma série de medidas que foram tomadas para que seja possível que os projetos possam, com tanta celeridade, iniciar e ser implementados dentro de prazos que são efetivamente prazos ambiciosos, sem dúvida. Muito bem. Uma outra questão tem a ver com as escalas dos projetos anunciados a nível europeu. Até que ponto a produção de hidrogênio, portanto, tendo em conta estas escalas dos projetos que foram anunciados a nível europeu, até que ponto a produção de hidrogênio em Portugal e transportes para outros países pode ser viável? E sim, dentro destas várias metas estruturais que foram identificadas no ano passado com este REPowerEU, uma das metas é a produção de 10 milhões de toneladas de hidrogênio renovável a nível doméstico, quando eu digo doméstico, a nível da União Europeia, e a importação de 10 milhões de toneladas de hidrogênio renovável. Ou seja, há aqui muito potencial para a produção doméstica e ainda necessidade de recorrer a importações. Daí eu dizer há pouco que para aqueles que têm o potencial para produzir hidrogênio renovável, provavelmente a prioridade vai ser para o consumo nacional doméstico. Mas em termos do que é necessário para a descarbonização, são 10 milhões de toneladas, mais 10 milhões de toneladas, portanto há aqui um enorme mercado, uma enorme necessidade e, portanto, um enorme potencial. Muito obrigado. Eu deixei, de facto, aqui a pergunta mais voltada para o fim e que também, naturalmente, tem a ver com o INEGI. E a questão é que mais podem ou devem fazer as instituições como o INEGI para acelerar a transição energética? Muito bem. Eu acho que o INEGI e outros institutos como o INEGI têm um papel fundamental de trazer a investigação, apontar para as áreas em que realmente são áreas com enorme potencial e, como polo de atração também, trabalhar juntamente com a indústria, trabalhar junto dos governos locais, regionais e nacionais, porque eu acho que em isolamento não vamos conseguir estar à altura do desafio. O segredo aqui e a receita é mesmo a cooperação entre todos os atores da economia, e eu acho que este debate hoje aqui é um bom exemplo, e é precisamente isso, é trazer representantes de diversos atores e ver qual é a melhor forma de podermos trabalhar juntos, porque a dimensão do desafio é tal que realmente ninguém, e nenhum ator, e nenhum país, e nenhuma indústria sozinha pode fazer a diferença. Muito bem. Talvez uma última questão ainda relacionada com o hidrogênio, e a questão é que o setor doméstico de gás poderia ser facilmente eletrificado, e a questão é se vale a pena os investimentos que estão a ser feitos para adotar o hidrogênio, se isto não é um desperdício de dinheiro. Pronto, eu acho que essa questão é um bocadinho a questão anterior, não é? Até que ponto é que vamos, é que o corredor se vai materializar e vale a pena. Eu acho que já respondi. Numa primeira fase, acho que é importante fazer face às necessidades locais e depois então ver o que resta para a exportação e dentro das necessidades locais tentar ver a produção de hidrogênio também como parte de uma cadeia de valor. E sei que se fala, nomeadamente no novo Plano de Recuperação e Resiliência, a ideia de utilizar o hidrogênio para descarbonizar, por exemplo, o cimento
ou descarbonizar o ferro, que esse sim depois seria exportado para o resto da Europa e que se calhar isso poderia fazer mais sentido. Portanto, faz sentido olhar em termos de cadeia de valor e não só isoladamente. Muito bem. Gostaria então de agradecer mais uma vez a intervenção e toda esta discussão e agradecia também que dessem uma salva de palmas. Obrigada a todos por muitas Paula perguntas muito boas. Muito obrigado.